Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, meus amores, vocês estão gostando das aulas? Estão participando, assistindo? Eu espero que sim, eu estou com muita saudade de vocês. Estou gostando de ver as atividades que vocês estão realizando e mandando para mim, tá bom? Só lembrando que agora é apenas no e-mail, tem pessoas que ainda se confundem, então atividade apenas no e-mail. Agora, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos fazer um estudo do texto Mini História de Palhaço, que tem lá no livro de vocês. Esse texto está nas páginas 33 e ele é um pouquinho longo porque ele é um relato pessoal. Então ele vai até a página 37, tá bom? Então, para começar essa aula, você agora vai pausar este vídeo e você vai fazer a primeira coisa desta aula, que é ler o texto. Porque eu já expliquei que quando nós formos realizar o estudo do texto, nós vamos trabalhar com o texto já lido. Vocês precisam ler primeiro para que a gente possa comentar sobre ele e que vocês possam entender sobre o que eu estou falando. Então, não vai ter como nós realizarmos a leitura do texto durante as aulas. Porém, como vocês possuem o texto no livro, é só pegá-lo, ler, né? Façam a leitura. Se não entender o texto, leia novamente. E aí, enquanto isso, você deixa a aula pausada. Só inicia a aula após realizar a leitura desse texto, tá bom? Então, eu vou confiar em vocês. Essa é a missão de vocês, viu, meus amores? Vou confiar em vocês porque eu sei que aqui só tem alunos proativos. Só tem alunos que sabem o que é o Líder em Mim, não é? E vão fazer o que a tia Dani tá pedindo. E aí, depois da leitura, vocês retomem o vídeo, tá bom? E aí, vocês realizaram a leitura do texto? Muito bem. Então, eu tenho certeza de que vocês viram que o texto fala sobre um palhaço. E aí, lá no comecinho do texto, antes de iniciá-lo, tem uma introdução. E nessa introdução tem o seguinte questionamento. O que é um palhaço para você? Me diga aí. E o palhaço? O que é? Você vai pensar nessa resposta um pouquinho e vai formular uma resposta na sua mente. O que é um palhaço? Então, assim, para mim, palhaço, ele é um profissional, né? O palhaço, ele é um profissional que trabalha com animação, com palhaçaria. O palhaço trabalha geralmente em circos, mas também pode fazer suas apresentações em outros lugares, como teatros e outros estabelecimentos destinados a esse tipo de espetáculo. E também nós sabemos que palhaço é uma palavra utilizada para se designar alguém engraçado, alguma pessoa que faz palhaçadas, uma pessoa animada. Geralmente a figura de um palhaço é essa. Quando a gente pensa em palhaço, a gente logo pensa em uma imagem parecida com essa, não é? De uma pessoa colorida, cheia de detalhes nas roupas, com a maquiagem de palhaço. Nós temos vários palhaços em vários filmes. Nós temos o Coringa, que já é um palhaço do mal, né? Um vilão, mas que também é um palhaço que usa essas características. E entre outros palhaços que temos por aí, tem o Patati Patatá, o Bozo. Então, gente, hoje em dia, nos tempos de hoje, aparecem cada palhaço também. E aí, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, Minha História de Palhaço. Esse texto, ele foi produzido pelo escritor e também palhaço Cláudio Tebas. E ele fala um pouco sobre a experiência dele como palhaço. Gente, esse texto é incrível, porque a palhaçaria é uma profissão muito admirável. Imagina aí você ter o dom de fazer outras pessoas sorrirem, de fazer outras pessoas que às vezes estão até tristes, ficarem animadas. Então, a palhaçaria é uma habilidade muito interessante. E esse rapaz aqui, ele descobriu, né, ao longo da sua vida que ele tinha esse talento, que ele tinha essa habilidade. Ele resolveu utilizá-la para fazer palhaçaria. E isso é interessante, porque assim, ele não sabia desde sempre que seria palhaço. Primeiro ele tentou outras profissões. Então, quando ele era criança, ele diz que a primeira profissão dele era arqueólogo. Ele queria descobrir dinossauros, queria explorar. E aí, quando ele foi crescendo, ele teve uma grande habilidade na música, né? Ele gostava de ser baterista. E aí, ele pensava que ia ficar na música por muito tempo.
Porém, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que 10 anos depois, né, ele desistiu dessa questão da música, dessas habilidades musicais. E aí, com 30 e poucos anos já, ele descobriu o seu grande talento, que era ser palhaço. Veja bem que ele demorou um pouquinho para descobrir o que ele queria, mas isso é normal. Algumas pessoas não decidem desde a infância o que querem ser na fase adulta. E aí, ele teve várias experiências até descobrir o que ele realmente amava. Para descobrir que ele gostava de ser palhaço, ele fez um retiro, ele participou de um retiro que era para descobrir vocações. Então, era um retiro organizado por alguns palhaços, e esses palhaços, eles ajudavam outras pessoas que também queriam ser palhaços a descobrirem sua vocação nessa área. E aí tinha um grupo de palhaçaria que ele adorava, ele era muito fã, e ele acabou fazendo esse retiro com essas pessoas do grupo, né? Depois disso, ele criou seu próprio grupo de palhaçaria e se tornou uma pessoa bem-sucedida com o que faz. Então, gente, veja que história interessante essa do Cláudio Tebas. E como eu falei no início, além dele ser palhaço, ele sempre gostou muito de escrever. Então, além de palhaço, ele é escritor. É por esse motivo que no começo do texto, aqui na página 33, tá focando aqui? Na página 33, a gente começa a unidade com o título: Um palhaço escritor ou um escritor palhaço? Então, o Cláudio Tebas, ele faz a si próprio essa pergunta: ele é o quê? Um palhaço escritor ou um escritor que também é palhaço? E aí ele depois responde essa pergunta pra gente. Só que antes, se você ainda não viu essa parte, eu quero que você pense aí e imagine: ele é um escritor palhaço ou um palhaço escritor? Pense um pouquinho sobre isso. E aí, meus amores, vocês pensaram um pouquinho sobre o assunto? Lá na biografia dele, que lá no finalzinho do texto, tem na página 37 um trechinho que fala um pouquinho sobre a vida dele, quem ele é, quem o Cláudio Tebas é. E aí mostra um pouquinho sobre a vida dele. E lá no finalzinho, para quem leu, sabe que ele diz o seguinte, que ele se considera um escritor que é palhaço, né? Um palhaço que também escreve, e não um escritor que faz palhaçadas. Então ele é um palhaço escritor e não um escritor palhaço, ok? Olha como esse trocadilho muda totalmente o sentido da questão, né? Muda totalmente o sentido da frase. Então, um palhaço escritor é uma pessoa que é um palhaço, só que também escreve. E já um escritor palhaço é um escritor que fica fazendo palhaçadas na sua escrita, na maneira de escrever. Então, ele decidiu que é um palhaço que escreve, e ele conta a sua vida, conta a sua história, e ele faz um relato pessoal. E esse relato pessoal é um gênero textual, é um tipo de texto. Olha só, o gênero textual relato pessoal é um tipo de texto publicado em jornais, revistas, livros, sites, e eles servem como fonte de pesquisa para conhecer experiências vividas por outras pessoas. Então, esse tipo de fonte aqui é muito importante, porque às vezes existe também um gênero textual chamado de biografia ou autobiografia. Geralmente são relatos de vida de alguém importante, de algum escritor, e esses textos, eles são importantes. Você também pode escrever o seu próprio relato pessoal. Inclusive, em vários momentos na escola mesmo, foi necessário que você fizesse alguma atividade que precisaria falar sobre você. Lembra aquela típica atividadezinha das férias? Conte como foi suas férias. Essas atividades geralmente são feitas quando nós retornamos das férias. E aí é necessário expor tudo o que aconteceu. Até quando nós fazemos isso oralmente, também é um relato pessoal. Quando eu vou contar para vocês algo que aconteceu na minha vida, algo que aconteceu comigo, quando eu vou falar algo que tem acontecido nessa quarentena, por exemplo, mesmo oralmente, também é chamado de relato pessoal. E esse texto é um texto importante quando nós queremos saber mais da vida de alguém, quando nós queremos conhecer um pouco mais sobre a história de alguém, tá bom? Então, nós terminamos a análise do texto por aqui.
Foi um texto incrível, eu gostei muito da história do Cláudio. E agora vocês vão responder uma tarefinha sobre essa atividade, viu? Então nós temos aí página 38 a 40. É uma atividade curtinha mesmo, ela é toda sobre o texto. E aí vocês respondam ela e enviem para mim lá no meu e-mail, tá bom? Quem é do quinto ano A vai enviar para a tia Leia, né, que é o e-mail do quinto ano A, e quem é do quinto ano B vai enviar para a tia Dani, que é o e-mail do quinto ano B, tá bom? Então, beijinhos, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!